Só tem jogão nas quartas de finais da Champions League. Fala galera, Rafael Marques Oliveira para mais um vídeo para vocês. No vídeo de agora eu vou comentar sobre o sorteio das quartas de final da Champions League. Mas antes de comentar, antes das minhas impressões, eu peço para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal. Isso me ajuda demais a continuar produzindo conteúdo para você. Realmente ajuda, então dá essa moral, dá essa força aí. Bom, o sorteio aconteceu agora há pouco, aconteceu agora pela manhã e todos os confrontos foram interessantes. Todos os confrontos trouxeram elementos que eu posso comentar aqui com vocês, que eu posso trazer para vocês e que me ressaltaram os olhos. Como você está vendo aqui, os confrontos da Champions foram esses, né? Então, PSG e Bayern, Porto e Chelsea, Real Madrid, Liverpool e Manchester City e Borussia Dortmund. Então esses foram os confrontos, o chaveamento é esse que está acontecendo aqui. E vamos logo para o primeiro confronto que me chama a atenção. Eu não vou seguir a ordem aqui do chaveamento, eu vou comentando aqui de acordo com aquilo que eu acho que faz mais sentido. Então vamos logo para o primeiro jogo. O jogo que me chama mais atenção de cara é PSG e Bayern. E ele traz um aspecto que é muito interessante, que é provavelmente o jogo que define o melhor jogador do mundo. Como assim, Rafa? Provavelmente o jogo que define o melhor jogador do mundo. Imagina que o Bayern ganha do Paris, vai às finais novamente, campeão ou não, mas imagina que seja campeão. É uma grande possibilidade, forte possibilidade do Lewandowski ser considerado novamente, ser escolhido novamente como o melhor do mundo, né, pela segunda vez consecutiva. Imagina que o Paris passa do Bayern, vai a semi e ali consegue chegar à final, por exemplo, com o Neymar muito bem, ou com o Mbappé muito bem. São dois também postulantes a título de melhor do mundo. Então, a chance do melhor do mundo sair desse confronto, ela é bem grande. E aproveitando que eu falei de Paris Saint-Germain, um aspecto que me chama muita atenção para esse confronto é o seguinte: que Paris Saint-Germain é esse? É o que ganha do Barcelona bem, de 4-1, sem Neymar, inclusive, ou é o que perde para o Nantes, por exemplo, no campeonato francês? Eu entendo que quando uma equipe bate final de Champions, ela é muito próxima de ser campeã de Champions, como aconteceu com o Paris na temporada passada. É natural que no campeonato seguinte, né, principalmente se já foi campeão, seja o Paris é atual campeão francês, ganhou tudo ano passado, 4 títulos ano passado, inclusive é um absurdo o Tuchel não ter sido indicado a um dos melhores treinadores do mundo, né, na temporada passada, e não conseguiu ganhar a Champions, não conseguiu ganhar o último título que seria o mais importante. Então é natural que na temporada seguinte, nessas outras competições que já foram conquistadas na temporada anterior, na época anterior, que o time caia de rendimento. Só que está caindo muito de rendimento, tem jogado muito mal, inclusive, não é simplesmente não ganhar os jogos, é um desempenho abaixo. E inclusive dos melhores jogadores. Mas em Champions, em noites de Champions, nas noites que realmente importam para esse grupo, então para esse grupo que eu digo, para esse elenco, então de fato para esse grupo em noites de Champions eles têm ganhado bem como ganharam do Barcelona. A questão é quem é o PSG que enfrenta o Paris Saint-Germain? É o PSG de noite de Champions, como tem sido, como foi contra o Barcelona, por exemplo, como foi na fase de grupos, ou que inclusive passou na chave bem difícil, ou é o Paris Saint-Germain do campeonato francês que empata jogos que não faz sentido empatar, perde jogos em casa que geralmente não perde. Qual é o PSG? Então essa incógnita traz uma incógnita de fato para o confronto, né? Traz um ar de surpresa para o confronto, porque a gente não sabe o que esperar do Paris Saint-Germain. Já o Bayern é o exato oposto. O Bayern continua muito consistente no seu desempenho. Oscila aqui um pouquinho ali, um pouquinho acolá, mas nada que seja grandes oscilações como o Paris tem, por exemplo. Então o Bayern, a gente sabe que o Bayern vai fazer um bom jogo, vai ser um adversário duro. A gente sabe que o Bayern vai entregar isso no confronto, que vai tentar dominar as ações do jogo. A gente sabe que o Bayern vai partir para esse caminho. Então a gente tem um confronto de uma equipe que ela varia muito, oscila muito o desempenho no ano, contra uma equipe que é o contrário, que tem um desempenho muito consistente. Então a pergunta final é: o Paris Saint-Germain vai fazer jogo duro com o Bayern? Porque se o Paris Saint-Germain for o Paris Saint-Germain do campeonato francês, o Bayern domina e é capaz de golear os dois jogos. Se o Paris Saint-Germain joga o melhor que ele pode jogar, com o desempenho individual de alguns atletas, como Neymar e Mbappé, como Paredes, por exemplo, como Verratti, ali na ponta dos cascos, aí pode ser que seja um jogo duro, aí vai ser um jogo duro, e aí a gente não consegue cravar nem que passa um, nem que passa outro. Mas, por esse aspecto que eu estou falando para vocês, imagina, se o Bayern jogar o que joga, e o Paris não jogar o que joga, o Bayern classifica. Se o Paris jogar o que joga, consegue jogar o que pode jogar, o seu potencial, e o Bayern também jogar naquilo que normalmente joga, é jogo duro. Então aí, só por essa relação, eu já consigo trazer um favoritismo maior pro Bayern de Munique. No outro confronto extremamente equilibrado,
Porto e Chelsea, ou Chelsea-Porto, como quiser falar, também vai ser bastante interessante. Vai ser o confronto dos duelos, vamos dizer assim. São duas equipes extremamente competitivas. O Porto é mais competitivo a longo prazo, é uma equipe já consistente. Eu falei sobre isso no vídeo do Porto e Juventus. E o Chelsea é uma equipe que vem se tornando competitiva desde a chegada do Tuchel, né? Já são 12 ou 13 jogos sem perder, e a maioria deles com vitória. Classificou bem, classificou dominante contra o Atlético de Madrid, sequer sofreu gols do Atlético de Madrid. Então, e uma das características do confronto contra o Atlético de Madrid, que é muito forte nos duelos, né? O Atlético de Madrid é uma equipe marcada por vencer muitos duelos, mas uma das coisas fortes do Chelsea nesse confronto foi a quantidade de duelos que ganhou, quantidade de segundas bolas, a transição defensiva muito forte, né? A pressão pós-perda muito forte. Então a questão aqui é o seguinte, né? E o Porto também tem isso muito forte. O Porto também tem uma quantidade de vitórias em segundas bolas muito forte. O Porto tem um duelo aéreo muito forte. O Porto tem uma transição defensiva muito intensa, muito forte. Jogadores muito comprometidos com esse momento. Vide o Otávio, o Luiz Dias quando joga também é muito forte nisso. O Taremi também pressionando, sendo ali a primeira pressão, é muito forte nisso. Então eu acho que vai ser um confronto marcado muito por quem ganha as segundas bolas, principalmente, quem vai ser mais efetivo em transição defensiva, quem não vai deixar o outro contra-atacar, e também quem vai vencer mais duelos no geral, ou seja, não ser driblado, conseguir driblar o outro, vitórias pessoais. Isso vai ser muito determinante no meu ponto de vista nesse confronto. Na minha opinião, o confronto mais equilibrado, é o mais difícil de dizer que tem um favorito. Acho que por uma questão de qualidade individual, o Chelsea tem um leve favoritismo em relação ao Porto, mas por outro lado também me faz ver que o Porto é uma equipe mais consistente, que já joga junto no decorrer dos anos há mais tempo. Então, ali elas por elas, eu acho que eu vou ficar com o Chelsea, mas muito igual ali. Minha torcida, inclusive, eu gostaria de ver a equipe da cidade onde eu vivo chegando em fases mais agudas da Champions. Então me fica aqui o registro da minha torcida pelo Porto. Eu gostaria de ver o Porto mais longe na Champions, mas nesse confronto que está muito duelo, eu vou colocar aqui 0,1% a mais para o Chelsea, por uma questão de qualidades individuais em posições que são muito, como é que eu vou explicar, muito relevantes, muito importantes no jogo, e também pelo Chelsea ter um elenco maior, né? Você pensa, imagina, se o Zaidu não joga no Porto, né, fica muito carente aquela posição, né? Imagina, se no Chelsea o Marcos Alonso não joga, tem o Emerson Palmieri como opção, então o Chelsea tem um elenco maior e uma situação de expulsão, de lesão, a gente não sabe como é que as equipes vão estar daqui para abril. Por esse aspecto, né, eu vou colocar esse ponto como um ponto forte para o Chelsea. Então acho que por esse motivo o Chelsea é um pouquinho favorito em relação ao Porto, mas é um confronto que não dá para cravar nada. Não dá para cravar nada, e reitero aqui mais uma vez o meu registro, que fica aqui a minha solidariedade, a minha torcida ao Porto. Gostaria muito de ver o Porto chegando em fases mais agudas da competição. Então fica o registro. Acho que esse jogo vai ser um jogo que a beleza do jogo vai estar nos confrontos e não exatamente nas construções mais elaboradas, criativas, na circulação da bola dos corredores. Não acho que a beleza do jogo vai estar aí. A beleza do jogo vai estar principalmente nos duelos, na equipe que ganha mais duelo, na equipe que ganha mais confronto. Já Real Madrid e Liverpool é um confronto que premiou, vou colocar entre aspas aí, duas equipes que fazem uma temporada muito irregular, principalmente o Real Madrid. E no fim das contas vai colocar na semifinal da principal competição europeia uma equipe que, entre aspas, também não merece. Ou seja, eu preferia muito que o Liverpool e o Real Madrid tivessem outros confrontos, até para eles serem eliminados. Assim, não é que eu estou torcendo, não é que eu torceria para eles serem eliminados. É que faz mais sentido pegar uma equipe que não está tendo uma temporada tão boa e colocar ela para defrontar contra uma equipe que está tendo uma temporada melhor. Porque se ela passa dessa equipe, então tem ali uma história de superação, uma história de uma equipe que não está fazendo uma boa temporada, mas conseguiu classificar as semis. Se ela é eliminada, já é o registro, já é aquilo que tem acontecido com ela na temporada, já é a confirmação daquilo que tem acontecido com ela na temporada. Quando duas equipes nesse cenário se enfrentam, acaba premiando uma equipe que não está fazendo uma boa competição, que não está fazendo pelo menos um bom ano, por mais que esteja fazendo uma boa Champions, para a semifinal, né? Vai colocar uma equipe desse ano, né, dessa irregularidade, desse nível de irregularidade na semifinal. Acho que no confronto o favorito é o Liverpool, passa muito pelo desempenho dos três, Mané, Firmino e Salah. Firmino não vive boa temporada, o Salah também não vive uma das suas melhores temporadas. O que está mais próximo do seu desempenho habitual, mas também está abaixo, é o Mané. Então o Liverpool, para mim, passa muito pelo desempenho dos três, como é que os três vão desempenhar, como é que eles vão chegar nessa reta final de temporada. E o Real Madrid, a gente não sabe muito o que esperar do Real Madrid nesse sentido, ou melhor, se eu tivesse que esperar alguma coisa, eu esperaria um desempenho abaixo. O Real Madrid oscila demais
e o Zidane parece que não consegue potencializar alguns jogadores que podem entregar mais, como o Rodrigo, como o Vinícius, por exemplo, como até o próprio Valverde. Então, de fato, é um Zidane ameaçado. Isso também tem que levar em consideração um Zidane que não sabe se vai para a temporada seguinte. É um Zidane que não faz um bom campeonato espanhol e tem na Champions o seu fio de esperança de conseguir, por exemplo, salvar a temporada. E se for campeão da Champions, é uma grande salvada na temporada. A questão é que é o Real Madrid, é a principal equipe dessa competição. Então não dá para menosprezar o Real Madrid, não dá para menosprezar jogadores como Kroos, como Modric, como Sérgio Ramos, jogadores que entendem o que é esse contexto de mata-mata, o que é esse espírito competitivo. São jogadores muito fortes, mentalmente inclusive. Então por isso eu acredito muito que o peso do confronto está nos jogadores que vão estar ali, no tamanho dos jogadores que vão estar ali. A gente vai ter mais um duelo Sérgio Ramos-Salah, então como é que isso vai acontecer, como é que isso vai se dar. A gente vai ter ali o Vinícius contra o Arnold, né? Se o Vinícius jogar, obviamente, então vai ser ali um duelo particular interessante de ver também. Então, e são duas camisas gigantes, fizeram um final de Champions há pouquíssimo tempo. Então, a emoção do confronto está muito mais aí do que necessariamente naquilo que as equipes estão apresentando em relação à qualidade do jogo na temporada. E por último, o confronto que eu mais quero ver, Manchester City e Borussia Dortmund, né? Estou muito curioso, porque para mim é um jogo que eu não consigo prever muito dos comportamentos. Quando eu olho para Paris e Bayern, eu vejo o Bayern dominante. Quando eu olho para Porto e Chelsea, eu vejo um jogo de muitos duelos, de muitos confrontos. Quando eu olho para Real Madrid e Liverpool, eu vejo um jogo muito baseado em individualidade. Quando eu olho para Manchester City e Borussia Dortmund, para mim é uma incógnita gigante, eu não sei o que esperar do jogo. É o melhor confronto em complexidade das operacionalizações, da forma como a equipe põe suas ideias em campo, põe suas ideias em prática. Eu não sei se o Borussia Dortmund vai vir num bloco mais alto pressionante, vai vir num bloco mais baixo e tentar atacar alguns espaços que o Manchester City deixa construir, alguns espaços vulneráveis. Nas duas ideias, ele tem um jogador que é fulcral nisso, que é o Haaland. O Haaland que é um jogador que, se tu jogar no bloco mais alto, ele vai ser extremamente pressionante, e na medida que tu consegue conquistar bolas ali naquela zona do terreno, tu vai ter a situação do Haaland em desmarques curtos para finalizar. Se tu joga no bloco mais baixo, tu consegue recuperar a bola já mais próximo da tua baliza, tu tem 35, 40 metros para o Haaland percorrer em ruptura, em velocidade, e ele é muito forte nas duas situações. Ele é um atacante de fato especial. Então, ele é, como eu falei, a figura central, a figura fulcral das ideias. Ou seja, como é que eu vou conseguir, como é que o Haaland vai conseguir ser potencializado nesse contexto? Óbvio que a equipe não se resume a ele, mas ele como sendo o principal jogador da equipe, o jogador que faz a diferença no placar, o jogador que põe a bola para dentro, e vai ser muito interessante entender como é que o Borussia Dortmund vai organizar, como é que eu posso falar? Vai fazer a estratégia desse jogo contra o Manchester City. E na medida que o Dortmund se portar nesse sentido, né, a gente tem duas curiosidades em relação ao Manchester City. Como o Manchester City vai construir em relação ao Dortmund, imagina que o Dortmund vem no bloco mais baixo, com a linha de 5, por exemplo. Como é que o Manchester City vai interpretar e construir a partir disso? Se o Borussia Dortmund vier mais pressionante, como o Manchester City vai interpretar isso? Como é que o Manchester City vai tentar fazer ali as suas primeiras fases de construção? Isso é tudo. E o Pep, em noites de Champions, né, ele também tem a questão de, às vezes, ele muda ali, ele leva uma estratégia diferente para o jogo. Então, essa para mim é a grande questão. Ou seja, como é que o City vai se comportar em relação aos comportamentos do Borussia Dortmund. Uma coisa a gente não tem dúvida, o City vai ter o domínio da bola, ele vai passar a dominar o jogo a partir da posse, ao meu ver, mas isso é só o detalhe, ou seja, como é que isso vai ser interpretado, como é que isso vai ser direcionado para ganhar vantagens em campo, que vão dar vantagens no placar, que vão dar vantagens no duelo, no confronto. Então, do ponto de vista do xadrez do jogo, acho que o Manchester City e Dortmund é o melhor confronto, é o confronto que eu mais estou curioso ver, é o confronto mais, entre aspas, rico de ideias, mais de operacionalizações, mais, a minha interpretação, ao meu ver, fiéis àquilo que pensam seus treinadores. Então acho que isso é interessante demais, vai ser um jogaço e estou muito curioso para ver também. Bom, na minha opinião, acho que passa Bayern, Chelsea, Liverpool e Manchester City, então acho que passa essas quatro equipes. Eu gostaria que passasse, é uma outra coisa, acho que passam essas quatro, mas eu gostaria que passasse Paris Saint-Germain, Porto, Liverpool e Manchester City. Então acho que minha torcida é num sentido, né? Eu gostaria de ver essas equipes na semifinal, porque elas trariam elementos diferentes, também porque tenho simpatia com alguns jogadores ou com alguns desses clubes. Mas eu acho, a minha opinião como analista de fato, né, analisando puramente o jogo, analisando puramente aquilo que tem sido a temporada das equipes até aqui e projetando um confronto entre elas, que passam essas quatro equipes, passam, como eu já falei anteriormente, Liverpool, Bayern de Munique, Chelsea
e Manchester City, ok? Bom, agora eu quero saber o que você acha e quem você espera que passe, para quem você está torcendo. São duas coisas diferentes. Põe aqui nos comentários quem você acha que passe e para quem você está torcendo nesse confronto de Champions League, né? Às vezes são coisas diferentes, como foi o meu caso. Então eu quero saber a sua opinião também. Coloca aqui embaixo. Recado final, se você gosta de futebol e quer analisar futebol com profundidade, eu faço parte de uma comunidade que se chama Comunidade Mestres da Análise, com quase 300 membros, onde a gente analisa o jogo de futebol com profundidade, né? 300 analistas ali debatendo temas como, por exemplo, como enfrentar a linha de 5, por exemplo, como entrar no último terço, qual é a melhor primeira fase de construção, temas filosóficos em relação ao jogo, como, por exemplo, qual é a relação do jogador brasileiro com o drible. Enfim, é bem legal, a gente faz a partir de lives, então é bem interessante. Se você gosta de conviver com pessoas que estão interessadas em abordar o jogo com profundidade, entender o jogo com profundidade, eu te recomendo entrar na comunidade, o link está aqui na descrição, então clica no link, você vai ser jogado para a página do site da comunidade, lá vai ter mais informações, como virar membro e tudo mais, então clica aqui para você ser jogado para lá. Bom galera, Rafael Marques Oliveira para mais um vídeo para vocês. Se esse vídeo agradou você, se você de alguma forma esse vídeo trouxe algum debate interessante para você, peço para você realmente deixar o like aqui, que isso realmente me ajuda, beleza? Rafael Marques Oliveira, até a próxima.